Existem 3 tipos de pessoas para o Pitágoras, e eu quero falar sobre elas hoje, porque ela tem a ver com o modo como você encara a filosofia e se você leva a jeito a filosofia mesmo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Então eu quero falar sobre de onde é que surge essa história dos 3 tipos de pessoas, depois eu quero analisar uma por uma, para saber qual delas é você, certo? Então vamos para a primeira parte aqui. Conta a história que Pitágoras teria sido o primeiro a ser chamado de filósofo, ou de sábio, melhor dizendo. E ele teria negado a palavra sábio. Ele teria dito: Eu não sou sábio, eu sou amante da sabedoria. Amante no sentido de amigo. Amigo da sabedoria, eu cultivo a sabedoria, eu vou atrás da sabedoria, mas sábio eu não sou porque eu não detenho a sabedoria. As palavras gregas, né, para amante, amigo e sábio é philo, de um lado, e sophos, de outro. Pitágoras teria sido, então, o primeiro a usar essa palavra nesse sentido. E ele teria justificado por que que ele é, então, um filósofo. E aí a história que ele utilizou para justificar foi a seguinte, e é daqui que eu tiro esses 3 tipos de pessoas que têm a ver com o modo como você pode encarar os estudos de filosofia. Então, a primeira coisa que ele falou foi a seguinte: olha, vamos pegar como exemplo aqui as Olimpíadas. Você sabe que as Olimpíadas são uma invenção grega, não sabe? E, inclusive, a gente teve a oportunidade de ir à Olímpia com os alunos. Emocionante, emocionante a Olímpia. E aí ele falou: olha, nas Olimpíadas tem 3 tipos de pessoas. As primeiras são, obviamente, os atletas, que eles vêm aqui para angariar fama, glória, serem lembrados, serem reconhecidos. O primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa são os comerciantes, que vieram para cá para lucrar, para vender, para auferir lucros, certo? E o terceiro tipo de pessoas, bom, é nela que esse terceiro tipo que eu me enquadro, disse o Pitágoras. Por quê? Porque nesse terceiro tipo são as pessoas que vêm só para assistir, só para contemplar, para entender o que está acontecendo. Então, na vida, que pode ser comparada às Olimpíadas, existem as pessoas que vêm para lucrar, existem as pessoas que vêm para ser reconhecida pelos outros, existem as pessoas que vêm só para entender o que está acontecendo, só para contemplar. Eu sou desse tipo. E aí, meus amigos, essa pequena anedota, ela conta pra gente que tipos de pessoas nós tendemos a ser. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida sobre como é que a gente poderia analisar, exemplificar, colocar isso de modo mais concreto na pintura mundial. E eu vim com essas 3 pinturas aqui, ó. Vou uma por uma, mas a primeira delas é essa aqui: O Cambista e Sua Mulher. Criei aqui o Wikipedia. Cambista e Sua Mulher é uma pintura a óleo sobre madeira de 1514, século XVI, portanto, pelo mestre flamengo da Renascença, Quentin Matsys. Certo? Talvez a obra mais conhecida, O Cambista e Sua Mulher, também é uma das primeiras cenas do cotidiano da história da arte. Está apresentando um cambista na sua loja ou oficina, a pesar moedas, tendo ao seu lado a esposa que parece mais interessada no dinheiro do que no livro de oração que estava folheado. A pintura parece querer representar sutilmente o conflito entre a avareza e a oração, correspondendo à introdução na obra de Massis de uma nova nota satírica. O estilo é uma reminiscência dos primitivos flamengos, e aqui ele vai falar um pouco sobre. Mas dá uma olhada aqui. Esse aqui é o típico retrato do comerciante, né? Fez um demais. Nota, ele está olhando as suas moedinhas e a sua esposa deveria estar lendo a Bíblia, mas ela está olhando as moedinhas também, certo? Qual que é o perigo de ser um comerciante na vida? Não que as pessoas não possam comercializar, não possam ganhar dinheiro, mas qual que é o grande perigo de ser um comerciante? À luz do Pitágoras e à luz desse quadro aqui holandês do século XVI. É que a grande desmedida, o grande hybris, para utilizar uma palavra antiga da Grécia, do comerciante, é que ele abandona tudo, tudo, para coletar dinheiro. Ou seja, para ele o dinheiro é o padrão mais elevado que há. Tem uma fábula do Esopo que exemplifica isso. Vocês lembram do Esopo, o fabulista do mundo antigo? Ele diz o seguinte: olha, tinha um fazendeiro
e tinha um ganso que botava ouro. Ele ficou tão impressionado com o ganso que botava ouro, mas tão impressionado, que ele queria lucrar mais. Ele não estava contente com o ganso de vez em quando colocar um ovo aqui e ali para ele lucrar. E o que que ele fez? Ele abriu o ganso ao meio, para saber se alguma coisa lá dentro tinha de interessante, ou até tinha mais coisa lá dentro do ganso, para ele lucrar logo de uma vez. Quando ele abre o ganso, ele percebe que o ganso é igual a todos os outros gansos, ou seja, lá dentro não tem ouro. E aí, na sua ganância, ele perde a fonte do seu lucro. Esse é o ganancioso. Esse é o risco de ser ganancioso. Esse é o risco de ter o dinheiro como mais alto padrão. É confundi-lo com aquilo que é a única coisa que importa e, no caminho de buscá-lo, perdê-lo, certo? Mas também tem os atletas. Que risco há em ser um atleta? Bom, a princípio, nenhum. Esse aqui é o Milo de Croton, e foi pintado por esse Joseph Benoit. Dê uma olhada aqui no Milo de Croton, gente. O que está acontecendo aqui? Vou contar a história desse cara, e aí a gente reflete sobre o que significa ser um atleta, né? O Milo de Croton foi um dos grandes vencedores das Olimpíadas do mundo antigo, tá? Ele era conhecido como, sei lá, um Michael Phelps hoje, né? Que ganhou tudo que tinha que ganhar. Só que ele envelhece, o Milo de Croton. E aí ele, apegado demais à sua glória passada, tenta provar para si e para os outros que ele ainda tem a força que ele tinha. Ele resolve rasgar uma árvore, o tronco de uma árvore, com as próprias mãos. Olha que interessante. Para provar que na velhice ele mantinha a mesma força da juventude. Só que nesse processo de rasgar o tronco com as próprias mãos, a sua mão fica presa. Ele não consegue tirar. E aí o que acontece? Ele fica vulnerável a animais selvagens. E a pintura retrata exatamente o momento em que os animais estão chegando para devorá-lo. E é o que acontece no final das contas. Ele é devorado pelos animais. Novamente, isso aqui também é um caso de híbris, né? É ou não é? Por quê? Porque híbris é desmedida, né? A palavra que era muito utilizada na mitologia grega. É um caso de desmedida porque ele perdeu a noção do autoconhecimento aqui. Ele já não sabe mais quem ele é. Mas ele tem uma imagem de si mesmo que é muito mais potente do que ele de fato pode sustentar. E o que ele faz aqui? Ele tenta provar isso, não tem forças para isso e paga o preço de querer ser um desmedido. E aí ele fenece. Essa aqui é uma força, é uma obra que tenta expressar essa nossa incapacidade de admitir que o nosso tempo já passou, ou que nós não temos a nossa força mais, certo? Então, para utilizar a fábula do Pitágoras, o que é ser um atleta? É alguém que só liga para o que os outros pensam de você. Nota, o atleta é aquele que tem na sua desmedida, o reconhecimento público, a honra, o fato de ser lembrado pelos outros. E aí, a desvantagem de você querer ser lembrado o tempo inteiro por todos os outros é essa. Você pode pagar pela sua hybris. Terceiro tipo de pessoa, quer dizer, antes de eu ir para o terceiro tipo de pessoa, também tem uma fábula do Esopo que fala sobre essa hybris típica do atleta. Vocês conhecem a fábula da lebre e da tartaruga? Essa é a mais famosa. A lebre e a tartaruga foram apostar corrida, mas claramente a lebre é muito mais veloz que a tartaruga. A lebre tem por atributo mais conhecido ser veloz, e a tartaruga tem por atributo mais conhecido ser vagarosa. E aí a lebre, na sua desmedida, disse assim: tartaruga, pode ir, vai, eu te dou vantagem, vai, 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 vai. E aí a tartaruga foi, devagar e sempre, devagar e sempre. Ela, depois eu começo, cara. Porra, né? Não tem nem graça ganhar dessa tartaruga. Aí a lebre adiou, 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 adiou tanto o momento de iniciar, que quando ela iniciou, a tartaruga já estava próxima da linha de chegada e chegou antes da lebre, um pouco antes, mas chegou. E a lebre perdeu. Ela perdeu porque ela foi desmedida. Ela teve uma hybris, ou seja, ela superestimou as suas habilidades e subestimou as habilidades da sua concorrente.
Esse é o, entre aspas, "pecado" de quem é um atleta na vida, né. Ele costuma se superestimar, assim como o Milo de Croton lá, que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o segundo tipo de pessoa que existe na vida. Essa pessoa é você. E o terceiro tipo de pessoa são aqueles que vêm para contemplar, certo? Mas antes de mostrar a figura, vamos inverter. Vou mostrar primeiro a fábula. E a fábula do Esopo está até aqui na minha frente. Peguei esse livro aqui, ó, As Fábulas de Esopo. É um texto bilíngue, tradução de Manuel Aveleza, da editora Tex, que eu acho que nem existe mais, é um livro antigo. Diz o seguinte: a fábula é O Astrônomo. Um astrônomo tinha o costume de sair todas as noites para observar os astros. Ora, certa vez em que ele perambulava pelo subúrbio, inteiramente absorto na contemplação do céu, caiu inadvertidamente num poço. Então, enquanto ele se lamentava e gritava por socorro, um transeunte que ouviu os seus lamentos se aproximou e, compreendendo o que acontecera, lhe disse: Amigo, então tu pretendes olhar o que há no céu e não prestas atenção às coisas que há na terra? A fábula pode ser aplicada àqueles indivíduos que se vangloriam de feitos maravilhosos e que nem sequer são capazes de realizar as coisas comuns aos homens. Essa é uma fábula que está presente no Esopo, mas que o Aristóteles vai retomar, se eu não me engano, é na Ética Nicômaca, eu não peguei aqui o livro, mas ele vai retomar em moldes muito parecidos, só que dessa vez dizendo que é o Tales de Mileto quem passou por essa situação. Ele estava caminhando com uma escrava sua e olhando as estrelas. O Tales também era um astrônomo. No mundo antigo essas divisões não existiam. Olhando para as estrelas, contemplando, percebe? E aí, contemplando, contemplando, cai num buraco. E aí a sua escrava, Trácia, diz exatamente a mesma coisa. Tales, você quer contemplar os céus quando você não presta atenção no mínimo buraco que está diante da sua frente. E aí, meus amigos, o que essa fábula nos diz? A fábula nos diz o seguinte: existe aquela clara dicotomia, né, entre teoria e prática, entre contemplar a realidade, teoria, do verbo theorein, que é justamente contemplar, e agir na realidade. A hybris do filósofo ou do espectador, para utilizar a fábula do Pitágoras, é justamente ficar só na teoria, ficar só na contemplação e se esquecer de que vive, de que preciso ter uma ação, uma prática, uma conduta. É preciso que as duas sejam coerentes. Então, para utilizar a alegoria, a metáfora, a fábula do Pitágoras junto com a do Esopo, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Mesmo que você tenha se identificado não com o atleta e não com o comerciante, mas com o espectador das Olimpíadas, esse é o maior erro, é ficar só na contemplação e não agir. A imagem que eu trouxe aqui pra gente refletir foi essa. Deixa eu ver. Vocês conhecem essa imagem aqui? Essa aqui é o Viajante acima do Mar de Névoa, uma pintura do artista romântico alemão Caspar David Friedrich, 1818. Ela retrata um homem em pé sobre um precipício rochoso, de costas para o observador. Ele está contemplando uma paisagem coberta por um denso mar de névoa, através do qual outras cristas, árvores e montanhas se abrem e se estende indefinidamente na distância. Considerada uma das obras-primas do movimento romântico e uma das suas obras mais representativas, a pintura foi interpretada como um emblema de autorreflexão ou autocontemplação do caminho da vida, e a paisagem é considerada uma evocação do sublime, certo? Bom, essa pintura é uma representativa de pessoas que gostam de filosofia mesmo, né? É muito improvável que você nunca tenha ouvido falar dela, mas agora você já ouviu. O viajante solitário. Muitos estudantes de filosofia se veem como esse viajante solitário, é ou não é? Se veem como essa pessoa que está olhando de cima para a realidade, quando está todo mundo lá vivendo a sua vida medíocre, mediana. Aqui, o estudante de filosofia é aquele que é capaz de olhar de cima e tal. Bom, isso é uma imagem muito boa. Eu gosto dela, mesmo, sem ironia. Mas ela tem esse viés de, bom, o viés é: eu posso me esquecer do mundo lá embaixo e ficar só aqui em cima. E a gente não deve fazer isso, tá? A gente deve fazer o contrário disso aqui. Nosso dever, uma vez que a gente sabe
de qual é a nossa tendência, é fugir da nossa híbris, que é ficar no campo só da pura contemplação e se esquecer de que tem que viver. E aí, meus amigos, gostaram dessa catalogação em 3 do Pitágoras e das referências aqui? Coloque aqui nos comentários se vocês têm outras, se vocês têm, experiências com essa questão, e vamos continuar a conversa nos comentários. Como sempre, não se esqueça, você é o que pensa. Fique com Sócrates.